Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, espero que todos estejam bem e sejam mais uma vez bem-vindos aí, é um prazer estar com vocês, sejam mais uma vez bem-vindos aí ao canal Momento com Cristo, tá bom? Eu convido você a inscrever-se aí no canal e desfrutar de muitos outros materiais que nós disponibilizamos, tá certo? E também, quem tiver interesse, né? Você pode dar um oi aí pra gente nesse número que está aparecendo aí na tela e fazer a sua inscrição gratuitamente na Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aí conosco, tá bom? Você vai receber o material totalmente gratuito, os links para você participar das videoaulas, tá certo? Será uma alegria tê-los aí nesse aprendizado maravilhoso, tá bom? Vamos aí para mais um comentário da lição da Escola Sabatina, lição número 4, que tem como título aí a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Vamos orar? Oremos. Santíssimo e amado Deus, graças te damos pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continua nos abençoando e nos cobrindo com a tua santa graça. Nos abençoa e nos salva. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então, se você estiver aí com o guia de estudos, vamos começar pelo verso para memorizar, né, dessa semana, que está lá em Isaías 8:20. Diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. De que maneira? Falar de que maneira? A linguagem bíblica, né? Falar a cultura do céu, tá certo? Falar sobre as experiências bíblicas, a razão bíblica, tá certo? Então, o profeta está dizendo para a gente, advertindo o povo de Deus, de que a Bíblia deve ser consultada. Tem você consultado a Bíblia? Tem você examinado, estudado, pesquisado a palavra de Deus? Sim, porque ela é a única fonte de suprema autoridade que abastece a igreja. Que abastece a igreja. Não é? Por isso que, no momento em que nós estamos vivendo de isolamento social, as igrejas, os templos, né, o espaço físico, encontra-se fechado. Mas a igreja individual, né, a igreja individual, que somos todos nós, continua sendo abastecida pela fonte de autoridade que é a Bíblia. Amém por isso? Amém. É bem certo que todas as igrejas cristãs, elas usam a Bíblia para sustentar as suas crenças, não é? Mas a compreensão de todas essas igrejas, infelizmente, não é a mesma. E por quê? Porque existem pontos que influenciam as interpretações, não é? E são esses pontos que a gente vai ver hoje, não é? Nesse comentário aqui. E eu quero dizer para você, uma mensagem para você refletir, para que nós reflitamos, é que não existe nenhuma fonte certa para interpretar as escrituras erradas, ok? Não existe. Se alguém, porventura, tem interpretado erroneamente as escrituras sagradas, é porque está se apegando a uma fonte que não é a verdadeira, ok? Então, é bem interessante a gente deixar isso bem claro. Tradição, né? O guia vem trazendo aqui um exemplo que está em Marcos 7, do 1 ao 13, né? Sobre uma história onde Jesus teve que repreender alguns fariseus e escribas, porque esses homens estavam querendo colocar as tradições acima da palavra de Deus. E Jesus, ele não permitiu, nem permite e não permitirá. Tá certo? Alguém pode até tentar, mas vai ser em vão.
A palavra vai ser sempre a palavra, né? A única verdade, o único caminho, ok? Então, aquela purificação pela qual os fariseus chamaram a atenção não era uma purificação voltada para a higiene, né? Porque a higiene já é um princípio bíblico, né? Tá certo? Mas eles estavam chamando a atenção para uma purificação cerimonial, né? Ok? Então, aquele extremismo, né, dos fariseus para que lavassem as mãos, tá certo? Era uma purificação cerimonial, extremista, não é? Aonde eles entendiam que, se fosse preciso, né, antes de se alimentar, teria que lavar as mãos 50, 100 vezes. Porque se, por exemplo, eles lavassem as mãos e aquela mão tocasse em alguma coisa, né, até mesmo uma folha, eles tinham que lavar as mãos novamente. Era algo muito, né? A tradição que Jesus confrontou era cuidadosamente transmitida na comunidade judaica, de mestre para discípulo. Nos dias de Jesus, ela havia assumido um lugar ao lado das Escrituras Sagradas. Vamos dar exemplo aqui sobre tradições que acontecem hoje em dia, que são tradições de homens. Vamos lá? Por exemplo, a guarda do domingo como dia do Senhor. Isso é uma tradição humana, né? Isso não está escrito na Bíblia, tá certo? O dia de guarda que está escrito na Bíblia, que você encontra referências tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é o sábado do Senhor, tá certo? Foi o dia que Deus, antes de existir os judeus, foi o dia que Deus determinou para ser guardado. É o único dia que tem os atributos de separado e santificado, abençoado. Somente esse dia. Outro dia não tem, tá bom? Todos os dias existem para adorar a Deus? Sim, claro. Todos os dias, todos os momentos, evidentemente. Mas o dia que é separado e que Deus pede para ser santificado é somente o sábado, se quisermos ser honestos com o texto bíblico, né, com aquilo que Deus nos pediu, tá bom? Então, um exemplo aí de uma tradição humana é a guarda do domingo, tá bom? Vamos deixar aqui uma reflexão dizendo que a palavra de Deus ela é imutável, né? Ela não muda. Agora, as tradições sim, além de serem transitórias, o objetivo delas não é de honrar ao Senhor, ok? Não é de honrar ao Senhor. Temos eu e você priorizado a vontade de Deus? Se sim, amém. Tá certo? Se sim, amém. Deus seja louvado. E aí chegamos aqui na parte das experiências, né? Quais experiências você e eu temos vivido, né? Em relação aos dons de Deus. O manual vem trazendo aqui para a gente consultar os textos que... O texto está lá em Romanos 2,4 e Tito 3,4 e 5. E aí a pergunta, como experimentamos a bondade, a paciência, o perdão e a benevolência e o amor de Deus? Que experiência você tem tido com o perdão? Nessa época que a gente está vivendo agora, quais experiências você tem tido com o amor ao próximo? Né? Procurando a saber como estão as pessoas, se elas estão passando necessidade, do que elas estão precisando, né? Sejam pessoas de dentro da igreja ou de fora da igreja, né? Os familiares. Como é que você está vendo tudo isso aí? As experiências, a experiência com Deus molda a nossa visão de Deus. Sim, amém. Quanto mais experiência tivermos com Deus,
mais transformados, mais moldados, mais lapidados, né? Mais orientados, mais visão espiritual nós vamos ter. Isso é uma coisa clara. Às vezes desejamos experimentar algo que não está em harmonia com a palavra e a vontade de Deus. Opa! Acende aí uma luzinha vermelha. Vamos ter cuidado com as emoções, porque as emoções, elas são sim manipuladoras. E a Bíblia diz que precisamos vigiar, não é? A música, ela pode gerar uma emoção manipuladora, né? A oratória, a imagem, os gestos, tá certo? A hipnose, tudo isso são emoções manipuladoras, né? O estado de êxtase, né? Quando se entra em êxtase, tudo isso manipula as emoções humanas. E a Bíblia diz para que a gente tenha cuidado com tudo isso, tá certo? A gente tem que ter cuidado. Você nunca ouviu alguém, você já viu, alguém já chegou para você e disse, olha, hoje eu estou sem saber o que fazer, eu estou sem saber para onde ir, eu não sei o que faço, o que penso, eu não sei qual decisão tomar. Já ouviu alguém dizendo isso? Aí muitas vezes quem está perto da pessoa diz assim, siga o seu coração, faça o que o seu coração manda. Mas a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Enganoso. Então devemos ter cuidado. Em muitas ocasiões, se não na maioria delas, o eu é o nosso maior adversário, tá bom? Então, tenhamos cuidado com essa parte aí das experiências, tá certo? Que nós vivemos a cada dia. E a cultura, o mundo tem a sua cultura? Tem. O mundo tem a sua cultura, tá certo? Mas o mundo passa. E todas as coisas que tem no mundo também passam, né? Lá em 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque Deus, ele não quer que a gente se apegue. Deus, ele não quer que a gente adore. Ele não quer que a gente sofra por coisas que vão passar, por coisas que são transitórias. Tá certo? Então Deus, ele quer nos proteger em relação a isso. Não é? Um exemplo. Tem pessoas que chegam ao ponto de trair até os seus próprios familiares por conta de bens. Sim ou não? A pergunta é, isso vale a pena? Não, não vale a pena. Ok? Então, é um dos exemplos, né, pelos quais Deus, ele nos fornece um alerta através da palavra de Deus, que não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Tá certo? O ideal é que, se necessário, a fé bíblica se oponha à cultura existente e crie uma contracultura que seja o quê? Fiel à palavra e à vontade de Deus. Entendeu? Agora, o céu tem a sua cultura? Tem. Qual é a cultura do céu? Vou te mostrar. A Bíblia, a palavra de Deus é a cultura do céu. Uma grande parte da cultura do céu está aqui. Tá certo? A outra parte da cultura do céu, tá bom? Deus, ele diz que vai nos revelar, né, durante o milênio, tá bom? Se você tiver interesse aí em saber sobre o que é o milênio, tá bom? Se você que está me assistindo já é da igreja, você sabe. Se não, é só você dar um oi aí pra gente e você fazer a sua inscrição aí na Escola Bíblica Online que você vai ficar sabendo. Tudo certo? Então, qual a mensagem, a reflexão que eu quero deixar aqui para você? O que tem mais valido a pena na sua vida? Né? O que mais vale a pena hoje, atualmente, para você? Tem tanta coisa que vale a pena, né?
a família, não é? Os princípios, as boas atitudes e principalmente conhecer a Cristo. Aí é o topo, né? O que mais vale a pena é conhecer a Jesus, ter uma amizade com Ele verdadeira, um relacionamento autêntico, vivo. Aí é bênção, tá certo? Vamos lá. Chegamos aí na razão. Quando chegamos nessa parte da razão, algumas interrogações vêm na cabeça da gente, né? Qual é a relação que há entre a fé e a razão? Esses dois pontos são compatíveis ou são incompatíveis? O que você acha? Reflita, né? A razão também, ela influencia muito na interpretação das Escrituras Sagradas. Muito, muito, né? E falando nesse assunto, a gente não pode deixar de colocar dois pontos. Bíblia versus ciência, né? O criacionismo da Bíblia versus a teoria da evolução que a ciência defende. Quando a gente diz a ciência, veja bem, é algo complicado, porque a ciência não tem um referencial, né? Quando a gente diz assim, a ciência disse alguma coisa, pode até ser que alguém diga isso, porque um ou dois cientistas falou isso, né? Falaram, né? Então a ciência, ela é tão limitada que ela não tem um referencial comum, um ponto eixo, né? A Bíblia tem. Tá certo? Outra coisa, existem vários cientistas que são cristãos e eles são contrários à teoria da evolução, né? Eles creem que nós, seres humanos, fomos criados, assim como diz a palavra de Deus, e a própria ciência trabalha para o reino de Deus, né? Quando ela comprova em suas pesquisas, em suas teses, que os componentes que tem no corpo humano são os mesmos componentes que tem no pó da terra, existe no ser humano, né? O iodo, o zinco, o ferro, são muitos, tá certo? Então a ciência, ela trabalha a favor do criacionismo, da Bíblia, do que a Bíblia diz. A razão, ela também não é independente de Deus. Isso é bom ser enfatizado. Ok, meu irmão, minha irmã? A razão, ela não pode trabalhar independente de Deus. De forma nenhuma. A razão também não tem o poder de salvar. Tá certo? A ciência trabalha a favor de Deus. Quero compartilhar um texto com você que está em Provérbios 21:30. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Provérbios 21:30, que diz assim, ó. Olha só o que é que diz Provérbios 21:30. Diz assim, ó. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ou seja, contra o Senhor, acima do Senhor, não há ciência, acima do Senhor não há inteligência, acima do Senhor não há conselho. Ok? Belo texto, né? Tá certo? Então, vamos concluir aqui esse tópico aqui do guia de estudos, dizendo que razão alguém tem para desacreditar de Deus e da Bíblia? Que razão? Deixando aí para você refletir, né? Se o homem não é autossuficiente, se o homem não pode impedir o seu envelhecimento, se o homem não pode impedir a sua morte, nem o homem pode impedir as estações, nem o ciclo da natureza, se o homem não pode manipular nem impedir que o sol brilhe, as estrelas, os astros, então, se o homem não tem essa autossuficiência, mais vale o homem acreditar que há um Criador, um Deus Criador. Ok? Então, vamos prosseguindo aí, chegamos na parte da Bíblia. Essa parte da Bíblia, eu quero dizer
para cada um de nós que uma palavra bíblica, somente uma palavra bíblica, ela vale mais do que qualquer quantidade de palavras de qualquer outra fonte. Talvez você diga, não, mas eu não creio assim. Ok, você tem esse direito. Né? Me refiro aqui não para quem, para os irmãos, para os amigos que já professam a fé cristã, mas talvez, né, você que não professa ainda a mesma fé, talvez você discorde, é um direito que você tem, tá certo? Mas eu quero dizer para você que eu digo isso pautado, tá certo? No conceito de que o único livro até hoje, dentro das minhas percepções, que é um livro que não é comum, somente a Bíblia, né? O único livro que tem o poder de mudar mente, caráter, personalidade de um ser humano, eu só conheço a Bíblia. O livro mais antigo do mundo, o livro mais lido do mundo, o livro mais perseguido do mundo, mas os reinos que o perseguiram e o perseguem não conseguiram ainda a destruí-lo, né? Então, por esses atributos e outros, é que eu entendo que a Bíblia não é um livro comum. Um livro que foi escrito há mais ou menos 4.000 anos e não fica desatualizado, ele fala a cada um de nós para os dias de hoje. Qualquer outro livro que você conheça, qualquer um, a média de vida de um livro nas prateleiras, onde as pessoas têm um interesse em adquiri-lo, é no máximo 5 anos. Passou os 5 anos, esse livro já não tem mais tanta procura. A Bíblia não. Ela continua sendo o livro mais procurado e mais vendido de todos os tempos. Isso me leva a crer que a Bíblia não é um livro comum. E eu quero terminar deixando uma interrogação para todos nós aqui do canal Momento com Cristo. É fácil viver sem a Bíblia, sim ou não? Quanto tempo você consegue passar sem ela? Por que eu pergunto isso? Porque em todas as culturas, em todas as nacionalidades, em todas as regiões do planeta, existem pessoas nesse momento agora que eu estou aqui falando para você, existem pessoas que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Nesse momento existem pessoas que sonham em obter respostas que a vida inteira ela não obteve. Ok? Mas isso não acontece com aqueles que têm a Bíblia com uma única regra e prática de fé. Porque a Bíblia, ela nos diz tudo, absolutamente tudo, que nós necessitamos de verdade saber, né? Tá certo? Claro que coisas que a gente não necessita saber, a Bíblia não vai dizer, né? Por exemplo, a gente não necessita em ter curiosidade com a vida alheia. A Bíblia, tá certo? Então a Bíblia nos diz tudo o que a gente necessita de verdade saber. O que a gente não necessita, ela não diz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue sempre conosco, ao nosso lado, que eu e você continuemos aí nessa caminhada, desfrutando da felicidade que Deus nos concede, da paz, da tranquilidade, do equilíbrio necessário. Que Deus abençoe a tua família, que Deus te dê a tua paz, a paz que deve nos mover. E vamos louvar ao Senhor. Essa música já refúgio a glória eterna.
Jesus, o Rei dos Reis, preve os reinos deste mundo, ouvirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. E Ele quer nos fazer vencer também. Ok? Vamos orar? Santíssimo e amado Deus, graças te damos por mais essa lição, esses ensinamentos maravilhosos. Nos ajuda, ó Deus, a colocarmos em prática a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e estarmos sempre, ó Deus, ligados à fonte da verdade que é o Senhor Jesus. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e Deus te abençoe. Até o próximo encontro.